É um Palmeiras que hoje tem uma missão fácil. Hoje não é uma missão complicada. O Inter Miami é um time fraco. A gente viu contra o Al-Ahly, não dá para se basear porque ganhou do Porto, né? Porque o Porto está fazendo um papelão nesse Super Mundial. E o time do Abel Ferreira, mesmo sendo contra o Messi, que eu sei que a mídia vai, claro, explorar isso, é o Palmeiras contra o Messi. Mas é um time fraco, né, Flávio? O Palmeiras é muito mais time que o Inter Miami e hoje é muito favorito para se classificar como líder do seu grupo, Flávio Prado. Bom dia, Pilhado. Não, boa tarde, né? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. Sem dúvida, a diferença de um time para o outro é muito grande. O nível de jogo, de técnica do Inter Miami é extraordinário. Tem muito jogador daquele Barcelona espetacular do Guardiola, né? 2008, 2009, até 2010, coisa espetacular. Então você tem um Messi, que é um gênio, mas você tem o Suárez, você tem o Busquets, você tem o Alba, enfim. Caramba, né? Todos jogadores que merecem muito respeito. Mas hoje já não tem o mesmo vigor físico, a mesma condição. Então, a arma contra eles é não deixar eles tocarem a bola. Quando eles tocam a bola, eles são difíceis de serem vencidos. Eles tocam a bola, eu vi os 2 jogos do Inter Miami, e no momento que eles tiveram a bola, eles dominaram mesmo. Falta na entrada da área, é meio gol pro Messi. Então essa é uma arma que o Palmeiras não pode dar a eles. O Palmeiras é um time que marca muito forte, que não dá espaço. Então, imagino que a força física, nesse caso, vença a técnica. A imposição física do Palmeiras tem tudo para vencer o time do Messi. Só não pode deixar a bola com eles. Se eles conseguirem o toque de bola, mas isso é muito difícil. Isso aí é... O primeiro jogo deles contra o Al-Ahly, o jogo da abertura, no primeiro tempo o Al-Ahly colocou força, poderia ter resolvido o jogo, mas não resolveu. E aí, no segundo tempo, quem se impôs foi o time do Messi. Segundo jogo, a mesma coisa. Eles, contra o Porto, eles tiveram alguma dificuldade no começo, depois eles se impuseram a partir do momento que a força física do Porto diminuiu. Então, o Palmeiras precisa se impor fisicamente, o que é tranquilo, principalmente no começo do jogo, porque a condição é diferente, a bola vai ficar mais com aquele que tem mais de imposição física, e tem que resolver a partida rapidamente. Se der aquele desgaste físico. Se bem que o Palmeiras repõe bem, né? O elenco ele é bem homogêneo, o Palmeiras dificilmente cai de produção fisicamente. Só não pode deixar o Inter Miami ter a bola. Se ele tiver a bola, aí é complicado, né? O Messi bate muito bem na bola, continua fazendo isso. O Suárez bate muito bem na bola, continua sendo um cara que tem um talento natural espetacular. Então cabe ao Palmeiras uma imposição física no jogo, e aí tem a impressão que o Palmeiras ganha até com uma certa tranquilidade. Mas a gente fala tecnicamente, mas também não é, né? O Bruno Prado, o velho Vamp, um time super técnico. Tem o Messi, tem o Suárez, que é um cara que precisa do físico para jogar lá na frente e já não é mais forte fisicamente. E tem, né? Tem algum jogador, tem o Busquets, tem o Jordi Alba, mas tipo assim, é aquilo que a gente fala. É um bando de quase ex-jogador, pô. Como a gente já falou várias vezes aqui na brincadeira, é quase aqueles times das lendas que o velho Vamp joga, que o Amaral joga, Denilson joga, Zé Roberto. Sempre tem, né, uma brincadeira. Bebeto, que é nosso parceirão também. The Legends, que são as lendas, né? Joga as lendas de um clube contra as lendas do outro, de ex-jogadores. Eu até entendo que pode ser um time razoavelmente técnico, mas, pô, o Palmeiras para mim, o Palmeiras é muito mais time, tem muito mais força, tem muito mais futebol, e eu não acho que vai ser uma vitória difícil hoje, Vamp e Bruninho Prado. Bom, boa tarde a todos. O Palmeiras é um time melhor, o Palmeiras é favorito para o jogo. Assim como todo jogo, você tem que estar numa concentração máxima, não dá chance para que um adversário cresça, no caso do Inter Miami, porque eles têm realmente jogadores que, se você não tiver no seu máximo, o Messi precisa de uma bola só, o próprio Suárez. O Sérgio Busquets é um jogador que ele foi fantástico. Assim, o Sérgio Busquets, dos camisa 5 que eu vi jogar, ele é top 3 fácil. Se não for o melhor. É um jogador fantástico ali nessa função, mas estão, sim, todos mais velhos, né? Todos já no final da carreira. O Suárez sofrendo muito fisicamente, né? O Suárez, nos 2 jogos, dava uma impressão de que ele estava sofrendo para jogar mesmo, né? O Suárez com muita dificuldade
se movimentar, para participar do jogo. O Messi do jeitinho dele ali, né? O Messi, ele é um cara que, às vezes ele é obrigado a voltar mais do que devia, porque a bola em alguns momentos não chega, e ele até volta mais do que normalmente ele faz nos últimos anos. Já desde os últimos anos de Barcelona, ele é um jogador que fica mais parado sem a bola, fica na dele esperando a bola chegar numa região em que ele possa decidir o jogo. Às vezes nesse time, como não tem tanta qualidade como ele tinha no Barcelona, no próprio Paris Saint-Germain, na seleção argentina, às vezes ele volta muito para buscar o jogo e aí fica mais complicado para ele. Mas se ele conseguir receber a bola numa região próxima da área, ele é fatal. Ali você não pode dar 1 milímetro de espaço para ele perto da área, que é o que basta. Então tem que ter esses cuidados, mas o Palmeiras é um time melhor, sim. O Inter Miami poderia ter perdido do Al-Ahly. No Porto, até mesmo o Porto muito mal. Para mim foi um resultado que surpreendeu. Aí é o talento do Messi, uma falta. Isso também é outra coisa, né? Você não pode fazer falta perto da área, que também é o que um cara como o Messi precisa. Então, com alguns cuidados, concentração máxima, jogando o que pode, o Palmeiras deve vencer o jogo, sim. Você não pode menosprezar um time que tem talentos como esse, principalmente um dos maiores jogadores da história do futebol. É um cara totalmente fora da curva, um ET, um cara que, assim, o gênio você espera coisas que, assim, fora do normal. Acho que essa é a maior definição de um gênio. É o cara que faz o que ninguém espera, um cara que pode, do nada, tirar um coelho da cartola. E você tem um gênio do outro lado, um dos maiores que surgiu nesse esporte. Então tem que ter esses cuidados, mas o Palmeiras é melhor sim, e o natural é que vença o jogo, que confirme a sua classificação com uma vitória e fique em primeiro lugar no seu grupo. Claro que tem um peso enfrentar o Messi, mas já é uma outra fase, né, Vamp? É uma fase que você não pode dar espaço para o Messi, né? Mas ele não se movimenta tanto, como disse o Bruno Prado. E outra, ele não tem um timaço para jogar para ele. Isso faz diferença. Não é um timaço da Inter Miami. Você acha, Vamp, o Palmeiras muito favorito hoje? E só deixando claro, né? Eu acho que é sempre bom a gente falar isso, que nesse momento, se a gente for pegar aqui um cruzamento, né? A gente pegar um possível cruzamento, eu até pedi isso ontem, lá para o PH. Hoje, no atual cenário, o Palmeiras, se for líder, olha que loucura, ele pega o Paris Saint-Germain. No atual cenário. Só que hoje tem grande chance do Paris Saint-Germain assumir a liderança do seu grupo. E o Botafogo ficar em segundo. Ou seja, se o Botafogo empata hoje, ele já dificulta ali a situação. Mas o PSG pode... O que tem que acontecer hoje para o PSG ser o líder, Bruno? Na última rodada. O Botafogo perder do Atlético e o PSG ganhar o jogo dele. É um cenário simples. É isso. Se o Botafogo empatar com o Atlético de Madrid, o Palmeiras já tem grande chance de enfrentar o Botafogo. Aí, tá, com todo o respeito ao Botafogo e a todos os times brasileiros, eu acho que o Palmeiras vai torcer muito contra o Botafogo nesse último jogo da primeira fase. Para quê? Para fugir do Paris Saint-Germain. Porque é muito melhor você pegar o Botafogo ou o Atlético de Madrid do que você pegar o Paris Saint-Germain numas oitavas de final, né, Vamp? Seria cruel para o Palmeiras se classificar em primeiro e cruzar com o melhor time da competição. Ô, Tico, o Palmeiras já vai jogar sabendo tudo que precisa fazer à noite, porque o jogo do Botafogo é agora às 16 horas, né? Os jogos são tudo casados nessa última rodada aí da primeira fase, todos no mesmo horário. O Messi, a gente sabe que é o Messi. Você vê que o Messi é o atual campeão do mundo, né? Conseguiu ganhar com a Argentina, tem tudo que você imaginar dentro da sua carreira. É um cara de respeito, a gente sabe que o Inter Miami está ali surgindo agora, levando algumas estrelas no futebol mundial, que já estavam em final de carreira. Tudo, né? Então, quer dizer assim, foi convidado para jogar o Mundial de Clubes, pô, uma presença, uma honra, né?
ter o Messi jogando, fazendo um gol de falta, o Soares lá também, né? Busquets, de Alba, entre outros. Mas eu pego uma apostinha com você aí, 100zinho, eu sou Inter Miami. Como é que é? 100zinho, eu sou Inter Miami. Como é que é? Como é que é não? Você tá surdo? 100zinho, eu sou Inter Miami. Deixa eu te falar uma coisinha. Para eu saber. Pra fazer gol no Everton, Eu não quero. Messi não vai poder bater aquela Eu não quero saber, irmão. Eu tô lhe perguntando, você topa 100zinho, eu sou Inter Miami? É claro que eu topo. Pronto, fechado. Mas é claro que eu topo 100zinho. E se você quiser aumentar, eu topo 200. Bora. Quando o Paris Saint-Germain pegar o Flamengo, eu vou ao 1000. Aqui, ó. Olha a minha mãozinha contigo, ó. Aqui. Cenzinho. Pego. Cenzinho. Hoje é Palmeiras. Cenzinho no Inter Miami e 100zinho no Atlético de Madrid. Eu sou Atlético. Pô, que cara antipatra, hein? Como assim? 100zinho no Atlético de Madrid. O jogo é agora à tarde. Eu vou apostar no Atlético de Madrid também. Eu quero apostar contigo esse jogo. Vai, bota pra correr. Bota pra correr. Você vê como eu boto? Eu boto pra correr. Cadê o Pitbull? Oh, não era Pitbull? Não era Pitbull e tal? Cadê? Calma. Então vamos lá. Eu sou Atlético de Madrid. Pronto, você quer? Hã? Me dá 2 gols. Você não é Atlético de Madrid? Não, mas se ele me der 2 gols, eu vou Botafogo. Ué, se você me der 2 gols, eu vou de Botafogo também. Eu boto pra correr, eu chamo pra aposta, eu boto pra correr, Bruno. Quer pegar minha aposta? Ah, Leãozão. Boto pra correr, ó. Eu já apostei no Botafogo. Eu pego a resenha pra tudo aí. Bora, pega aí, vai. Pega o Botafogo. Eu te dou empate, sou Atlético, pronto. Hoje acordei assim. São Paulo tá chovendo, tá frio. Aí na Flórida tá quente, né, Tico? Tá quente. Aqui tá muito frio, tá gelado. Acordei hoje assim, vontade de rasgar o que eu não tenho. Vamos? Não tira essa onda de valente, porque eu apostei em Flamengo e Chelsea também, amigo. Era europeu e brasileiro. Tenha coragem de apostar no Botafogo contra o Paris Saint-Germain no primeiro jogo. Vai, tenha coragem. Não, esse você foi corajoso. Bora, 100zinho, Inter Miami. Eu sou Inter Miami. Você não quer apostar no Atlético, não, né? Tá. Não, eu quero apostar no Atlético. Não, então não. Se você quer ser Botafogo, eu vou. Então não. Então tá valendo um 100zinho no Inter Miami. Eu sou Inter Miami. Então tá, você é Inter Miami, eu sou Palmeiras no jogo de hoje, então. Ai, se dá 1-0 entre Miami e o Porto mete 3. O que é que acontece, Bruno? Se acontecer isso, Palmeiras dança. Gente, vocês acham que o Porto vai meter 3 no Vale com esse tineco que tá o Porto? Não. Peraí, irmão. Não eu não tô falando que vai Mas acontecer. ele tomar 3. Peraí, eu não tô falando que vai acontecer, mas custa dar aquela torcidinha pra isso Secada, tudo acontecer, né? aquela secadinha. Eu não tô na Samária, eu não sou bom samaritano, irmão. Então, com essa secação do Vamp, né, pro Palmeiras, né, eu acho que o Palmeiras ficar fora não tem como. É ver se vai ser líder ou se vai ser o segundo colocado do grupo. Vamos escutar aí o que o Abel Ferreira falou dessa possibilidade, né? Dessa chance que ele teve de enfrentar o Messi, né? Um dos maiores da história do futebol, ainda nessa carreira dele aí, no começo da carreira como treinador, e ele falando desse orgulho de enfrentar um gênio do futebol como o Messi. Vamos escutar aí o Abel Ferreira. É que os jogadores do Miami não lhe passem a bola. Se não lhe passar a bola fica mais fácil. Não, olha, eu acho que nós temos que olhar isso como uma oportunidade, como um desafio, poder jogar com uma figura, uma das maiores figuras do futebol, da história do futebol, apesar de estar já com 16 ou 17 anos, não é? Ou 18, mas toda a qualidade dele está lá. Eu acho que é uma oportunidade para nós de defrontarmos não só o Messi, mas uma equipa que tem pouco tempo, mas que tem muita ambição e que quer seguramente ao longo dos anos continuar a crescer como tem feito nestes últimos anos, com os jogadores experientes, também para trazer um nome extra ao futebol aqui nos Estados Unidos. Mas como te disse, nós não preparamos o jogo, eu não preparo o jogo só pensando num jogador só, porque acredito, como vocês sabem, que o todo é maior que a soma das partes. Agora sabemos que um jogador como ele pode fazer a diferença, como ainda fez no último jogo contra o Porto,
E aí, como eu já disse várias vezes, é a competência de quem marca contra a competência de quem defende e acima de tudo é aproveitar esta oportunidade e fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para chegarmos ao final do jogo. Isso é que é o nosso grande foco, o nosso grande objetivo e conseguirmos o resultado que nos permita estar na fase seguinte. É isso que nós vamos procurar fazer. E dentro desse jogo vamos ter não só uma, mas várias figuras. O Messi é uma delas, o Busquets, o Suárez, que vocês todos bem conhecem. Então é mais um desafio, mais uma oportunidade de nós construirmos e continuarmos a construir a nossa história dentro do clube. A gente tem no Inter Miami grandes nomes do futebol mundial, mas que já estão envelhecidos, né? Como eu falei, Messi, Jordi Alba, Busquets, Suárez. Só que a gente fala muito, lá tem um gênio. Mas olha o timaço que tem o Palmeiras também, o Vamp, que você está apostando contra, né? A gente estava falando ontem o quanto o Flamengo e Palmeiras têm seleções hoje, defendendo os times, cara. É surreal. Tipo assim, é muito jogador de nível de seleção. O Palmeiras, Giai, nível seleção. O Everton, seleção. Gustavo Gomes, seleção. Todas seleções de seus países. Murilo já foi convocado para a seleção. Piquerez, seleção. Richard Rios, seleção. Aníbal Moreno é seleção, Bruno? Né? Para a principal ele nunca foi, não. Na base talvez tenha ido, na Argentina. Então, Aníbal Moreno, Rafael Veiga já foi convocado para a seleção. Vitor Roque, nível de seleção. Flaco Lopes, que está jogando um bolão. Estevão, seleção e seleção fácil. Cara, Vamp, é muito mais time, né, que o Inter Miami. Se falar de futebol, time, o Palmeiras é muito mais time, né, Vamp? Claro que pode ter ali um lampejo do Messi. Claro que o Messi pode arrumar, como disse o Bruno, um lance individual, uma falta. Agora, eu falei, o Messi para mim foi o maior que eu vi jogar. Mas a falta que ele fez o gol na última partida contra o Porto, para mim era defensável, tá? Foi do lado do goleiro e o goleiro não pegou. Para mim o Everton pegaria aquela falta. Agora, mas é aquilo, Vamp. Não fazer falta perto da área, né? Com o Messi. Tem isso tudo, não só falta, né? O Messi ainda tem a criatividade de botar alguém na cara do gol. É muito mais paciente. Agora ele pode passar o tempo ali 30 minutos sem pegar na bola, mas em algum momento decisivo ele dá passe para gol, né? Ele ainda é decisivo, muito decisivo, né? A gente sabe que o Inter Miami, os jogadores já não são mais os mesmos dentro da carreira. Mas eu ainda acho que dá um jogo duro. Mesmo o Palmeiras tendo uma qualidade maior, um time muito forte, né, jogadores aí contratados de 20 milhões, 25 milhões, 18 milhões. Eu acho que esse jogo ainda vai ser um jogo duro, hoje à noite. Agora, às 16 horas, Botafogo joga e o Botafogo empata. Botafogo primeiro do grupo. À noite eles vão saber que vai pegar o Paris Saint-Germain, viu? Os dois vai saber. Sim. Vão ter que jogar pra caramba pra querer sair. Pra querer sair do Paris Saint-Germain. Mas isso é uma boa pergunta do Vamp, hein, gente? Tem chance do Palmeiras dar uma afrouxada, mas é porque o Palmeiras ele ainda pode cair, né, gente? Se o Porto ganhar de goleada, né? Pode até. Vocês acham? Decidiu. Paris Saint-Germain, líder do grupo. Pronto. Segundo. Botafogo empatou. Tá? Aí o Paris Saint-Germain vira o líder do grupo, o segundo do grupo. Vocês acham que o Palmeiras pode tentar suavizar um pouco para ficar em segundo do dele? Eu acho difícil, assim, porque ele corre um risco, né? E o jeito que o Abel trabalha é difícil também. Ele cobra muitos caras, né? Para chegar e... O Bruno, vamos devagar. Eu acho muito difícil imaginar ele fazendo um negócio. Quando eu falo assim que dos brasileiros quem vai ter a parada mais dura é o grupo do Palmeiras, porque, não vai achando que, por exemplo, deu Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, um exemplo. Ou vice-versa, Botafogo em segundo, Palmeiras em primeiro. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e pegou o Palmeiras já aqui no Campeonato Brasileiro, aqui não perdeu, viu? E na Libertadores também. E ano passado. Não, e agora esse ano no Brasileiro. Na primeira rodada. Na primeira rodada, não perdeu.
Então é tudo jogo duro. Eu acho que o Palmeiras, o grupo do Palmeiras, eu tô falando Palmeiras, o grupo do Palmeiras ali, o Inter Miami, Porto, não sei quem vai dar, só à noite a gente vai saber. Vai ser o grupo que vai pegar o primeiro e o segundo colocado mais duro aí. Porque se for o Palmeiras, já conhece o Botafogo. Tô falando assim de se conhecer. Palmeiras e Botafogo se conhece. Se não for isso, é Atlético de Madrid ou Paris Saint-Germain. Ô, Fábio, mas tudo bem. É claro que pegar o Botafogo é um jogo... Eu tô falando dos brasileiros. Eu tô falando, eu tô falando dos times brasileiros. Não tô falando toda a competição, não, porque lá tem o Manchester City, que pode dar de cara com o Real Madrid. Juventus pode dar de cara com o Real Madrid e vice-versa. Estou falando dos times brasileiros. Eu acho que o Flamengo encara tranquilo Benfica ou Boca Juniors. O Fluminense tem lá quem é Inter, né? Cruza com o grupo da Inter. Inter, River ou Monterrey. O Inter é mais duro. Monterrey e River time aqui da América, dá para encarar também. Esses 4 aí que eu tô falando, porque 2 já se bate mesmo. Não, sim, Vabi. Mas o que eu tô dizendo, é óbvio que pegar o Botafogo é dificílimo. É óbvio que o Botafogo hoje é um adversário muito casca-grossa para qualquer clube sul-americano, é o atual campeão da Libertadores. Mas é muito melhor você pegar o Botafogo do que o Paris Saint-Germain, pô. Pergunta pro Botafogo, em off para todo mundo. Do outro grupo lá, o Botafogo vai querer que seja Inter ou Porto. Não vai querer que seja o Palmeiras. Pela rivalidade que tem aqui. Mas o Palmeiras quer que seja o Botafogo. Porque é Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain.